do funcionamento dos dias de escuridão, tá? Compreendendo agora, são planetas, essa questão deles no nosso mundo físico, que é uma ciência por trás, compreendendo então que o que a escritura falava sobre Nibiru, né? Existe então algo do tipo ocorrendo na Terra? Sim, todo eclipse ele já é uma espécie de Nibiru. Tá? Ele é o quê? Um tipo de coordenada de alinhamento de algo, de corpos celestes, que eles causam um tipo de interferência eletromagnética no outro. Por isso que a Lua ela perde seu carregamento de luz, porque ela se carrega assim de luz. Tem o pessoal aí planista que fala, não, a Lua não, ela sim se carrega, e a Bíblia já fala disso, o livro de Enoque já fala isso, ela carrega claramente. Aliás, a Lua, sendo inclusive de silício, ela age exatamente como um painel fotovoltaico, que absorve a energia solar. Tá? E aí tem toda uma função. Estude aí, por exemplo, transistores e outras peças da eletrônica de silício, onde elas têm vários tipos de funções, você vai compreender muito que são questões do mundo natural funcionando, tendo esse funcionamento. Então, quando tem um eclipse, eles causam uma espécie de interferência ou uma espécie de mudança. Samuel, o que são eclipses, então? Eles dizem, tá? Eu não vou dar a explicação que a ciência dá, mas é uma espécie de reset natural do mundo. E aí você fala assim, como assim, Samuel? É, um reset natural do mundo. Ciclos celestes menos frequentes, né? Como os eclipses solares, principalmente os solares, eles podem afetar a gente de várias maneiras, únicas e sutis, tá? Vou fazer uma leitura de algo muito importante que eu estudando, eu fui separando e compilando para vocês. A gente conhece 3 maneiras que um eclipse solar, ou lunar, mas principalmente o solar, tá? Por isso que a gente vai falar sobre o Sol negro. O Sol é o principal. Lembra que eu comentei que ele é um conversor, tá? De realidades e etc. Então, existe um reset. Todo eclipse há uma espécie de reset que é feito no nosso mundo. Nós pensamos que não sentimos, mas é como que Deus ele estivesse fazendo alguma coisa no espaço-tempo nosso da realidade. É um tipo de reinício de sistema. Como você desligar e dar um reset no teu computador e ele religar. Tá? Eles alteram sim o ambiente físico e, portanto, ele pode nos influenciar fisicamente. O fenômeno mais físico, mais óbvio, é o escurecimento. Tá? Onde a presença da luz ela tem uma poderosa influência em nós, no comportamento e nos hormônios, inclusive hormônios dos animais. Eu não sei se vocês sabem disso, mas qualquer pessoa que cria cavalos, ela sabe que o ciclo estral, vocês conhecem o que é o ciclo estral? Tá? É a questão do cio, tá? Dos animais. Olha que interessante. De um cavalo, por exemplo, ele pode ser regulado simplesmente ajustando artificialmente as luzes. Olha que incrível e profundo. Ou seja, então a gente consegue saber que é uma espécie de reinício de sistema, onde essas questões mexem com a nossa natureza física, tá? Nossos hormônios, etc. Então, estudos de animais selvagens mostram que eles são significativamente afetados pelo aparecimento de escuridão durante um eclipse total. Quando há um eclipse, eles são afetados por isso. Um exemplo simples, mais simples para a gente perceber, é que o canto, por exemplo, de pombos, estorninhos, que são um tipo de ave, tá? E outros tipos de pássaros, eles cessam imediatamente naquela fase escura de eclipse. E aí eles recomeçam num tipo de cacofonia, que é algo vinculado a como se fosse o amanhecer durante o retorno da luz. O canto deles muda como se fosse o retorno da luz. E os animais, eles são inteligentes, gente. Não na verdade, como eles fazem parte do sistema, árvores, animais e tudo, eles mostram ali o reinício que eles sentem. Por isso que os povos antigos eles tinham uma espécie de noção, e não era na ignorância, mas uma noção de cada vez que tinha um eclipse, um tipo de ciclo diferente estava vindo sobre o mundo. Os hebreus entendiam que a lua ela refletia um tipo de juízo sobre o povo hebreu, e o sol um tipo de juízo não só sobre o povo hebreu, mas sobre todos os povos da terra. Olha que interessante. Eles tinham uma noção que era um tipo de reinício, muito mais, e sempre ligados a uma espécie de juízo. Tá? Um reinício. Por quê? São os ciclos, os tempos de Deus. Isso é incrível, isso é interessantíssimo. Tá? Então, as aves, como garças, elas já foram vistas, por exemplo, se empoleirar
E eu lembro que eu já presenciei um tipo de eclipse onde eu percebi todos os animais, conforme estava escurecendo, do nada, eles estavam ali tudo felizes, de repente eles começaram já a... É como se fosse um reinício automático, é muito automático, porque é algo muito rápido, mas é estranho a forma que eles se comportam. E aí eles também foram tudo lá, e eu lembro das galinhas, sabe? E, tipo, agindo tudo como que se tivesse ocorrendo, como se fosse noite. Brevemente, e é engraçado que é automático, olha como que esses seres eles são sensíveis. Elas iam lá como se fosse dormir, e como o eclipse ele passa rápido, e conforme já está vindo a luz, elas já amanhecem de novo e acordam fazendo como se fosse um amanhecer de dia. Isso é incrível, tá? Isso é interessante. E esses animais, eles faziam um retorno em U de volta para a água, né, para se alimentar. Ou seja, a luz voltou minutos depois, e aí com rãs já foram feitos vários tipos de experimentos, onde elas começam a coachar durante a totalidade e depois ficam quietas novamente quando a luz volta. Elas começaram a coachar tudo ali, elas sentem aquilo, né, a forma que elas cantam e elas sentem tudo. De repente, elas, quando voltou a luz, elas ficaram paradinhas ali. Ou seja, seria ignorância dos animais? Você está pensando que ficou noite ali, mas em pouquinho não, é uma espécie de reinício. Só que como eles são sensíveis a tudo isso, eles estão mostrando para você o que ocorre num eclipse. Então, o eclipse ele é um tipo de perturbação eletromagnética desses corpos, onde é uma espécie de reinício do nosso sistema, porque não pensa que o nosso mundo aqui é como eles estão mostrando nos filmes, eles estão jogando na tua cara para que você ache que tudo isso é uma espécie de fantasia, mas eles estão esfregando na tua cara com filmes como Matrix, Dark City, não sei se vocês conhecem, que é um dos filmes que influenciou Matrix, tá? Eles estão colocando na mente das pessoas que todo esse tipo de conhecimento que Deus está derramando sobre nós hoje em dia, na verdade não passaria apenas de blefe, de loucura e etc. Mas o nosso mundo espiritual, metafísico, está muito mais conectado com o nosso dia a dia do que você imagina, tá? Como você pensa, como você observa, como você... Cada acordar seu, tá? É interessante que está ligado, inclusive, com o hormônio da questão do sono. Ó. Em humanos, estudos mostraram, preste bem atenção nisso, que níveis de prolactina são elevados imediatamente após um eclipse solar. A prolactina é um hormônio que regula o metabolismo, o sistema imunológico e o desenvolvimento do pâncreas. Os níveis elevados de prolactina após um eclipse refletem o aumento de prolactina, que normalmente atinge o pico durante o sono REM com a luz do amanhecer. Olha só, o teu corpo, na hora, ele muda, porque é uma espécie de reinício. Isso aqui é incrível, isso aqui é irrefutável, isso aqui é o mundo espiritual, metafísico sendo transportado aqui para você compreender que há algo que ocorre. Tá? Esse mundo aqui não é né, tudo tipo assim, aleatório, um monte de bola voando, eu estou aqui porque, sei lá, né? Então, ou porque Adão e Eva pecaram lá, eu estou simplesmente aqui condenado também, não. Há muita coisa muito mais profunda onde o sistema ele é reiniciado. Então, por isso que a gente vai compreender que existem vários versos que começam a falar sobre isso e sobre o fim dos tempos, tá? Outra mudança física que ocorre durante o eclipse é uma mudança sutil, tá? Mas mensurável. É aquilo que eles chamam de força gravitacional, que, se vocês me perguntarem, Samuel, o que seria então essa gravidade? Um tipo de atração que todos os corpos, você pega esse canetão aqui, ele vai cair. Por quê? Porque tudo é feito de elétrons, né? Prótons e nêutrons, de átomos, e há um tipo de atração, tá, eletromagnética universal, onde independentemente se não é só igual um ímã que ele vai atrair, né, materiais, por exemplo, mais ferrosos, por exemplo, na verdade, todos os tipos de materiais são atraídos com uma espécie de do chão da Terra, tá? Há um porquê disso. A gente ainda está estudando para poder tentar responder se Deus ele permitir a gente conseguir ter a conclusão correta, entender um pouco disso, beleza. Do contrário, fique aí com a explicação da ciência, que eu não acredito, claro, né, que a Terra é uma bola, que a gravidade ela puxa as coisas e tal, mas eles não... Se você pergunta para o astrônomo, o próprio lá, famoso, lá, eu até esqueci o nome dele, fala assim, what is gravity, né? Que é gravidade? Ele, I don't know, né? Ele, não sei, né? Ele não sabe, a ciência não sabe explicar essas coisas, porque eles criam teorias que tentam fugir da ideia do mundo espiritual e metafísico, tá bom? Então, isso já são mudanças onde também são percebidas, tá? Nas marés, tá? Inclusive, se sabe que a Lua, ela sim tem influência nos hormônios dos animais,
e isso tem efeitos hormonais e comportamentais também, até mesmo no ser humano. Tá? Só que isso não tem sido muito explorado na ciência, porque eles não querem que você compreenda que os corpos celestes têm algum tipo de mudança. Já tem pessoas que acabam indo por um extremo, onde elas acabam se voltando para os corpos celestes a um ponto de que praticamente adoram aquilo, e aí entram naquela questão de astrologia, e ficam ali só olhando esses corpos celestes, e ela acaba não vivendo nem a vida dela. Fala, bom, hoje eu teria que vestir rosa, vou ter que fazer isso, vou ter que... Né? E elas acabam focando no que é errado, tá? E isso não é o que você deve fazer, você deve viver a sua vida tranquilamente, e todas as outras coisas estão sob o controle do Eterno. Ele controla todos os corpos celestes, ele controla o firmamento, ele controla... Se você amanhece cada dia, é porque ele está te dando essa chance, tá?